Esse vídeo é para você que não tem tempo de ler a Bíblia, mas gosta de conhecer sobre a palavra de Deus. Para você que talvez esteja internada ou talvez esteja há algum tempo já acamada, para você que não foi alfabetizada ou tem muita dificuldade aí para enxergar as letras da Bíblia, para você que de alguma maneira não pode ler a palavra de Deus, mas tem sede de conhecimento da palavra, eu vou montar essa playlist nesse canal somente com leitura da palavra. E de vez em quando eu vou falar algumas coisinhas que eu senti no coração, tá bom? O livro de Jó é o livro mais antigo, pelo que eu estudei. É o primeiro livro da Bíblia, então eu escolhi começar por ele. A Bíblia dos evangélicos, a Bíblia protestante, ela tem 66 livros, os 39 são do Antigo Testamento ou Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Então eu vou ler o livro de Jó, que cronologicamente falando dizem ser o primeiro, tá bom? Mas a nossa Bíblia, ela é organizada de forma que Gênesis é o primeiro, né? No princípio, Deus fez tudo. E aí, eu quis ler primeiro para vocês o livro de Jó, porque eu tenho seguido a trajetória da minha avó, as minhas duas avós, tanto a materna quanto a paterna, mas mais a avó materna, que tá com Alzheimer, as duas têm Alzheimer, e a minha avó materna, ela tem me contado muitas histórias, e ela também não foi alfabetizada, ela lê assim, poucas letras, pouquíssimas palavras, ela quase praticamente não lê, e a visão dela já tá muito afetada. Então eu comecei a pensar, por que não então gravar a Bíblia em homenagem às minhas duas avós, mas em homenagem também a muitas pessoas que não tiveram o privilégio de serem alfabetizadas, mas querem conhecer. Vamos para o livro de Jó? Eu vou ler. Se você quiser fazer suas outras coisas, você pode fazer, só deixa o áudio aí tocando e vai ouvindo. Eu vou ler o livro inteiro de Jó, tá bom? A partir de agora. A minha Bíblia, olha, é essa, uma Bíblia aqui de capa preta, a Bíblia Sagrada. Ela é uma tradução equivalente à dinâmica. Ela é edição revista e atualizada, RA, da Bíblia Sagrada, traduzida pelo João Ferreira de Almeida, e ela foi lançada em 1959. Aí, tanto no Brasil como em outros países de fala portuguesa. Em 1993, publicou-se a segunda edição dessa Bíblia, e aí essa aqui que eu tenho, já tem uns 12 anos. Essa que eu tenho, a edição dela é de 2009, mas é a Bíblia Sagrada, tá? Vamos começar então o livro de Jó. A virtude e a riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Decorrido um turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Jó vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também a Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem
semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, só Jó debalde teme a Deus? Será que Jó teme a Deus? Satanás queria dizer. Acaso não cercaste com sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na sua face, disse Satanás. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Daqui do capítulo 1, que fica pra gente este homem era o maior de todos os do Oriente. Que Jó, então, entende-se que ele era o mais rico de todos da sua terra. Jó era pai de vários filhos. Aqui dizia, né? 10 filhos. Jó era pai de muitos filhos, mas ele era muito rico, tinha muito dinheiro. Porém, apesar de ter muito dinheiro, Jó era extremamente obediente e temente a Deus. Continuação do capítulo 1, a gente está no versículo 13. As aflições e a paciência de Jó. A gente vive falando, né, a paciência de Jó, vamos ver. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vindo à casa do irmão primogênito. O primeiro irmão, né, o mais velho. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. De repente, passeavam junto a eles, né? E de repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-lhe a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Meu Deus, que destruição. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Meu Deus. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós acabamos o primeiro capítulo e a gente pensa uma conclusão que, na verdade, quem de nós nunca perdeu alguém ou algo de que doeu demais no coração? E nem por isso a gente culpou Deus e ficou julgando Deus do porquê. Em alguns momentos a gente chegou a pensar na nossa fraqueza. Poderia ser que acontecesse de uma outra maneira, mas bendito seja Deus, assim como diz a palavra, Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Assim nós terminamos o primeiro capítulo de Jó.